Vamos então, galera, para um exemplo prático e bem simplista, tá? Inclusive, quem tiver já um pouco de experiência no MVC, às vezes nem compensa assistir esse vídeo. É mais para quem ainda não tem costume com esse padrão arquitetural. No caso, nós vamos fazer um cadastro e uma listagem. Aproveitando a temática que a gente utilizou nas últimas aulas, inclusive eu reaproveitei alguns códigos. Eu estou utilizando aquele banco de dados do lance a lance. Na verdade não é o mesmo, tá? Eu já mexi nele. Se vocês quiserem reimplementar aí para acompanhar, hoje nós vamos utilizar somente essa tabela aqui de time. Então tem time, partida e lance e as relações entre elas. Eu vou usar só time, vou fazer o cadastro do time e vou fazer a listagem completa. Somente isso, entre aspas, porque isso já gerou uma quantidade de código até grande. Mas vocês vão me perguntar, mas eu consigo fazer isso com menos código? Mas utilizando o MVC, a coisa fica mais organizada, mais fácil de manter, mais fácil de reaproveitar. Então as vantagens elas são bastante significativas. Beleza, vamos lá para o Visual Studio Code. A estrutura básica, né, lembrando que eu estou fazendo uma versão muito simplificada. Quem já tem mais costume, batendo o olho no código, vai até falar assim: ah, não, dá para melhorar isso demais, aplicando padrão de projeto, fazendo algumas mudanças aí, mas não é o caso hoje. Hoje a intenção é fazer de uma maneira mais didática mesmo. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. Dentro da minha pasta eu tenho essa estrutura: controle, modelo, visão, que são as pastas padrão do MVC. Vou começar pelo modelo, meio que de uma abordagem de baixo para cima, tá? Mas isso aí depende também de cada programador, de cada processo que se estiver sendo utilizado. Vou começar do modelo então. Vou abrir a minha pasta modelo aqui. Como eu falei lá no banco de dados, a princípio, para essa prática de hoje, nós vamos utilizar apenas a tabela, a relação time. Então eu criei aqui time.php dentro de modelo e eu tenho então uma classe que tem basicamente os mesmos campos lá do banco. Um construtor, que ainda não faz muita coisa por enquanto, e os get e set. Então o modelo é basicamente isso. Vou criar agora o modelo para outra relação. Basicamente a mesma coisa. Então, é até um ponto muito interessante que quando você monta um primeiro CRUD utilizando o MVC, a gente usa o primeiro como referência para montar os segundos, porque passa a ser muito semelhante. E aí a gente altera somente aquelas partes específicas. Beleza. Então, nós temos aqui uma classe com as propriedades, refletindo o que tem no banco, um construtor apenas com ID por enquanto, e os get set. Vocês podem digitar essas coisas aí, tá? Esses get set, na verdade, tem uma extensão que gera automaticamente. Então vocês podem, não precisa ficar digitando tantas coisas assim. Isso aqui já dá para auxiliar. Beleza, então as propriedades, construtor, os get set e aqui embaixo eu coloquei aqueles métodos que representam o que a gente chama de CRUD, né? Create, Recover, Update e Delete ou Delete. Vamos precisar dos 4? Depende da situação. São somente esses 4? Depende da situação também. Você pode criar alguma outra coisa que não seja exatamente esses 4 aqui, tá? Você pode também trocar os nomes se você quiser, não tem problema. Eu coloquei baseado no que a gente chama de CRUD. Esses métodos aqui eles são responsáveis por fazer então o interfaceamento com a minha persistência. No caso, eu estou utilizando o banco de dados MySQL, então são esses métodos que vão gravar os meus dados no MySQL ou buscar os dados no MySQL. Se eu estivesse fazendo interface com outro sistema, seriam esses métodos que seriam responsáveis por isso. Tá. Você está criando a conexão aqui e criando a conexão aqui também. Isso não é uma boa prática. Tem um padrão de projeto que serve para melhorar esse código. Sim, existe um padrão de projeto que serve para melhorar esse código, mas eu não vou aplicar aqui agora porque o MVC por si só já tem uma certa complexidade, tá?
Então, por isso que eu deixei o código aqui, que às vezes não está o código mais eficiente possível. E realmente não está. Beleza, então o create, ele vai fazer conexão no banco, fazer a preparação criar o SQL, fazer a preparação do SQL e executar esse SQL usando os dados que ele já recebeu, tá? Essa classe aqui, ela não roda nada por si só. Alguém vai ter que instanciar um objeto dessa classe, preencher com os dados e disparar esses métodos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, esse método create é responsável por fazer a inserção dos dados no banco. A codificação está aqui. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me perguntar. Inclusive, tem uns var dump aqui ainda, que era teste que eu estava fazendo, eu ainda não tirei. Estou passando por eles aqui. Eu até aconselho, quando vocês estiverem codificando, vocês colocarem esses gatilhos para mostrar alguma coisa na tela, meio que para fazer debug, né? Só que isso é só para debugar mesmo, porque o modelo não gera nada na tela. Todo dado que ele buscar do banco, ele simplesmente vai devolver para algum outro código que chamar esse modelo. Se ele gravar alguma coisa no banco e tiver que devolver alguma mensagem, ele simplesmente vai devolver para quem chamou. Ele não vai gerar nada diretamente na tela. Você pode gerar enquanto estiver debugando, mas ele não vai gerar nada na tela. Beleza, o create, o recover, que está fazendo um select aqui, né? Está selecionando todos os dados da tabela, porque foram as duas situações que eu disse que eu vou mostrar hoje: a inserção e a listagem. Então, esse recover ele seleciona tudo na tabela e devolve na forma de um vetor. Alguém vai tratar esse vetor e exibir na tela. O update delete está vazio aqui por enquanto, tá? Beleza. Então, isso é o meu modelo. Toda vez que você tiver que criar um modelo, você pode criar mais ou menos assim. Obviamente, você pode aplicar melhorias no código que você considerar conveniente. Beleza. Quem que vai chamar esse modelo? Quem que vai chamar esse modelo é o nosso controle. Então, eu criei uma classe de controle aqui para time, controle time. Eu deixei time modelo só como time mesmo, e o controle visão eu coloquei a palavra controle antes, e no visão eu coloquei a palavra visão antes. Mas dá para usar outras formas também, não tem problema. Beleza. O que a gente tem aqui? Tá, ele faz as importações, né? Porque o controle é ele que vai fazer esse meio de campo. Ele que vai chamar o modelo quando precisa chamar a visão quando precisa chamar. Então ele tem que fazer a inclusão desses dois. Beleza. Aqui no controle eu coloquei os métodos baseado nas ações que o usuário vai fazer. Então o que o usuário pode fazer? Ele pode ver a minha listagem, então eu criei chamado método ver. Ele pode digitar os dados para serem cadastrados, né? Então eu coloquei uma função, um método chamado digitar. E ele pode também, depois que ele digitou tudo, quando ele clicar no botão de salvar, ele pode então solicitar a inserção. Então eu criei um método chamado inserir. Esse não vai ser acessado diretamente assim pelo usuário, mas é disparado por ele. Essa nomenclatura aqui pode ser diferente, claro. Às vezes, algumas pessoas mantêm esses nomes iguais aqui no controle, iguais aos que ele colocou no time, como se estivesse fazendo uma equivalência desse método aqui, é o que vai chamar o de lá, né? Mas às vezes você não tem uma correspondência que seja de 1 para 1. Às vezes um método aqui pode chamar 2 de lá, um método aqui pode chamar 1 do controle e depois chamar 1 da visão. Por isso que eu acabei colocando os nomes diferentes. Então a ideia é tentar colocar ações aqui já mais baseada no que o usuário vai fazer. Lá no modelo, a gente coloca mais baseado nas ações de banco de dados, de persistência. Beleza. Aqui no controle, então, eu tenho, eu coloquei aqui por enquanto, se não me engano, 3 métodos. Isso. Obviamente podem ter mais, podem ter menos, depende de cada situação. O ver, o que o ver faz? Ele cria um objeto do modelo e cria um objeto da visão. A classe de visão a gente vai ver daqui a pouco. E aí, ele chama
o método listar lá da visão, passando para ela os dados que ele recuperou do modelo. Então, ele faz exatamente o intermédio. Ele cria objeto de modelo e cria objeto de visão, pede o objeto de modelo que recupere os dados, recebe esses dados, pega esses dados e passa para o objeto de visão. Então, quem vai controlar a forma disso ser exibido é a visão. Beleza. O outro método aqui a gente tem o digitar. Quando o usuário falar, eu quero digitar, o que o controle vai fazer? Ele vai, tá vendo aqui, ele nem chama a classe de modelo, ele já chama direto a visão. Por quê? Ele precisa desenhar um formulário na tela. Desenhar um formulário na tela é responsabilidade da visão. Então, o controle ele simplesmente cria um objeto de visão e aciona o método formulário lá da visão. Daqui a pouco a gente vai ver como é que tá. E o inserir é quando o usuário já tiver digitado os dados e mandar o formulário ser submetido, o que o controle vai fazer? Ele vai receber esses dados, aí ele vai criar um objeto de modelo, né, que representa os dados e as operações de persistência, vai passar esses dados que ele recebeu, que ele recebeu do cliente, que ele recebeu do usuário, vai passar esses dados para o objeto de modelo. Ou seja, ele criou um objeto de modelo, preencheu esse objeto. Aqui, se ele tivesse que fazer alguma verificação, nós simplesmente fizemos a filtragem. Mas se tivesse que fazer alguma transformação, algum outro tipo de validação, ele poderia fazer aqui, porque é o controle também que faz o que a gente chama de regras de negócio, né? Ele que faz essas validações, transformações. Beleza, preencheu o objeto de modelo, criou um objeto de visão aqui, porque ele vai precisar mais para frente, mas poderia ser criado mais embaixo também. Criou uma variável de mensagem aqui que ele vai usar também. Verificou se os dados estão preenchidos, né? Porque isso aqui são os dados resultantes dessa filtragem. Então ele verificou se está tudo preenchido e, se tiver tudo preenchido, ele pede ao objeto de modelo, que ele já preencheu aqui, usando os sets, ele pede esse objeto de modelo para fazer a operação de create. Não sei se vocês lembram, a operação de create é aquela que vai fazer a gravação no banco. Beleza. Fez a operação de create, recebeu o retorno dela, ainda está com aquele retorno na forma de array. Talvez depois eu vou ter que mexer isso aqui. Se tiver cadastrado com sucesso, ele joga essa mensagem na variável. Se não, ele joga essa mensagem na variável. Aí tem um outro else aqui que é do primeiro if, né? Que se os dados não tiverem sido preenchidos, ele joga essa mensagem na variável. Depois, então ele vai dar um retorno para o usuário, dizendo para o usuário, foi cadastrado com sucesso, ou teve erro no cadastro, os dados estão incorretos ou ausentes, mas ele não vai gerar dado na tela. Quem que tem que gerar dado na tela? A visão. Por isso, ele vai acionar o objeto de visão, acionando o método chamado mensagem. Tem um método mensagem criado lá, então ele passa para ele essas três coisas aqui. Isso aqui está sendo usado como título da página, isso aqui está sendo usado como subtítulo da página, isso aqui está sendo usado como corpo da página. Então, vai aparecer lá no corpo da página uma dessas três mensagens. Mas quem que vai desenhar isso na tela é a visão. Beleza? O controle é esse. Ele recebe as requisições e trata de dar um resultado de acordo com o que foi solicitado. Só que quando ele tem que mostrar alguma coisa visual, ele não mostra diretamente. Ele chama a visão para fazer isso, porque é a responsabilidade dela. Vamos lá na visão. Nossa visão aqui tem então a classe de visão, certo? Ela também tem um construtor vazio aqui por enquanto. Os métodos formulário, o que ele faz? Ele cria um formulário. Está criado aqui como um string, tá? Novamente, vou reforçar o que eu tinha dito no início. Tentei fazer bem simplificado, com o mínimo de otimizações para tentar facilitar o entendimento. Tem coisas que dá para melhorar no código, só que aí o entendimento fica mais complicado, tá? Então tentei deixar mais simplificado. O método formulário, ele tem então aqui o formulário dentro de uma string, né?
jogado dentro de uma variável conteúdo. Tem um título, uma variável título, uma variável subtítulo com algum texto e uma variável conteúdo. Basicamente isso. Depois ele inclui o template. Esse template, então, tem a nossa página HTML padrão, básica, e lá dentro ela tem justamente essas três variáveis aqui, ó, sendo apresentadas junto ao HTML. Título, subtítulo e conteúdo. Então, o que eu faço aqui nos meus métodos da minha classe visão? Eu preencho essas variáveis e quando eu chamo o modelo mostra o valor dessas variáveis. Depois eu vou lá no modelo, no template, para mostrar. O listar, basicamente, ó, já temos um procedimento bem padrão. A gente simplesmente define qual é o título, qual é o subtítulo e qual é o conteúdo da página e chama o template, chama o modelo. Nesse caso aqui, o título e o subtítulo é gerenciamento de times e times cadastrados, né? Esse aqui é para listar, é para mostrar a lista de times. E aí eu faço um for each aqui, eu crio um parágrafo para cada time. E depois eu concateno isso nessa minha variável de conteúdo. Beleza. Depois que eu concatenei tudo na minha variável de conteúdo, eu vou ter a variável título com valor, a variável subtítulo com valor e a variável conteúdo com valor. Eu simplesmente chamo aqui o meu template. O meu template será exibido com os valores dessas variáveis. A mensagem tem o meu título recebendo o primeiro parâmetro que veio, o meu subtítulo recebendo o segundo parâmetro e o meu conteúdo recebendo o terceiro parâmetro. Pronto, eu já chamo então o meu template. O que tem no meu template? Tá dentro de uma subpasta aqui. Um HTML, só que ele está como .php, tá? Porque eu tenho um pouco de PHP dentro dele. Se vocês forem digitar esse CSS aqui, se vocês quiserem deixar sem digitar por enquanto para testar, para vocês conseguirem digitar mais rápido. Mas basicamente é o seguinte: onde eu quero conteúdo dinâmico, eu coloco os trechinhos PHP. Ó. Aqui está mostrando o título. Essa variável título não tem nenhum conteúdo aqui. Mas, como esse template vai ser incorporado a partir disso daqui, ó, aquelas variáveis já vão ter recebido valor. Então, quando eu chamo o template, por exemplo, aqui no método formulário, eu já vou ter por aqui colocado conteúdo para essa variável, conteúdo para essa variável, conteúdo para essa variável. Aí eu chamo o template. Quando o template é processado, ele já vai então ter valor para essas variáveis, então ele vai conseguir mostrar na tela o valor delas, tá? E qual é a vantagem disso? Esse mesmo template eu posso utilizar várias vezes, desde que eu preencha o título, o subtítulo e o conteúdo através lá do meu PHP. Ah, é a única forma de fazer? Não. Isso é uma versão bem simplificada, tá? Mas como só para a gente fazer isso, eu criou vários arquivos, eu deixei simplificado mesmo. Deixa eu passar devagar aqui, caso vocês queiram digitar. Aí vocês deem pausa, né? Telinha 41, a parte aqui de baixo e a parte aqui de baixo. Beleza. Então, e quem que aciona isso tudo? O meu controle, ele é uma classe também. Uma classe, por si só, né, ela não executa, a não ser que ela seja chamada. Eu coloquei esses acionamentos lá no index. Esse acionamento está sendo feito da seguinte forma. Lá na URL, eu coloco o nome do módulo e o nome da ação. E aí, eu recebo isso aqui, nessas variáveis. E aí, eu concateno o módulo com a palavrinha controle, né? Porque os meus controles, eu só tenho um por enquanto, mas ele começa com controle time. Então, na hora que a gente colocar o URL, a gente vai colocar lá só time. E aí eu vou colocar o controle aqui no código. Então, o meu módulo agora está guardando a palavra controle time. Se eu estiver utilizando o módulo time, né?
Aí depois eu simplesmente faço uma instanciação do meu módulo. PHP permite isso, ó. Objeto recebe new e uma variável. Se essa variável estiver guardando o nome de uma classe, ele cria um objeto daquela classe. Beleza. Depois eu vou fazer objeto.ação. Se essa variável ação estiver guardando o nome de um método dessa classe, ele vai acionar o método. Então isso aqui torna o meu código um pouco genérico. Novamente, está simplificado, depois a gente pode melhorar isso aqui, tá? Por diversos motivos. Mas, então, desse jeito aqui já está até genérico. Quando eu tiver, por exemplo, controle de partida, né? Eu não preciso mexer aqui, porque já está rodando. Eu vou ter que criar o meu modelo de partida, o meu controle de partida, a meu visão de partida, mas esse meu index vai ser a mesma coisa. Beleza, vamos usar isso lá no navegador para a gente ver como está funcionando. Aqui está no digitar, tá? Módulo time e ação. Vamos colocar aqui no ver. Então, essa palavrinha aqui e essa palavrinha aqui, ó, é que estão sendo utilizadas para o meu index acionar. Tá vendo? Index.php, o módulo time e ação ver. Então, o time está caindo nessa variável e o ver está caindo nessa variável. Aí ele está acionando, então, controle time, módulo ver. Está caindo controle time, módulo ver. Se eu quiser usar controle time, digitar, eu vou digitar lá em cima, ó, controle time, digitar. Aí vem o formulário. Ah, mas eu vou ter que ficar digitando aqui toda hora? Não, já coloquei isso aqui no menu, ó. Então, se eu quiser ver, eu vou vir aqui no menu ver. Se eu quiser cadastrar, aí eu entro lá no digitar, né? A gente não pode deixar isso para o usuário ficar digitando aqui não. Então ver, aí vem a lista, cadastrar. Então está sendo acionado de acordo com essas palavrinhas aqui. Depois a gente vai melhorar um pouquinho isso aqui também, mexendo com rotas, tá? Mas por enquanto é basicamente isso. Ver, cadastrar. Se eu cadastro aqui, tá, tem a palavrinha rodapé, porque lá no meu modelo eu tenho, lá no meu template, eu tenho rodapé, mas eu não fiz nada para ele, eu só coloquei a palavra rodapé mesmo. Ver, cadastrar. Vou cadastrar um outro aqui, sei lá, internacional. De Porto Alegre, né? Acho que é. Brasil. Cadastrar. Time cadastrado corretamente. E se eu pedir para ver agora, eu tenho aqui o internacional, tá vindo em ordem alfabética, o internacional cadastrado. Se eu quiser cadastrar mais, eu posso ir lá novamente. Se eu pedir, por exemplo, uma ação que não existe, a gente não tem tratamento, então provavelmente vai aparecer uma mensagem de erro, né? Se eu pedir também um módulo que não existe, sei lá, vai aparecer uma mensagem de erro. Então é coisa que a gente pode tratar. Mas, por enquanto, vamos considerar que o usuário está digitando certinho, né? Para a gente poder entender a ideia. Então é isso, galera. Eu quero que vocês tentem fazer essa prática aí. Para quem não tem costume com o MVC, tá? Para quem já tem costume, não tem muita necessidade de fazer, é opcional. Fazer essa prática e deixar comentário lá no AVA. E nas próximas aulas a gente vai incorporar um pouco mais isso aqui com novos recursos. Então é isso. Até a próxima.